Você tem pressão alta, diabetes, zumbido, ou mesmo teve alguma paralisia, ou uma dificuldade às vezes numa perda auditiva, ou olfatória, ou conhece alguém que já teve isso? Então espera aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. E hoje eu vou falar para você sobre o conflito ativo em balanço. Então, o que é o conflito ativo em balanço? Quando nós passamos por uma fase de estresse, eu já expliquei um pouquinho para vocês. A gente entra numa hiperestimulação do sistema nervoso simpático. O que isso quer dizer? Que a gente entra numa fase de alerta, a gente tem que estar de prontidão para o que der e vier, pronto para atacar, pronto para fugir. Só que, quando nós estamos nessa hiperestimulação por muito tempo, o corpo ele permanece com o sintoma de forma intensa. Por exemplo, no caso da pressão alta, você tem uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático que faz com que o sintoma ele fique no estado alterado mais intenso. Quando permanecemos por muito tempo, o corpo tem a necessidade de diminuir a intensidade desse sintoma, para que isso não leve a um perigo, a uma morte ou uma dificuldade mais intensa daquele órgão em estar funcionando. Então, o sintoma da pressão ele vai caindo, mas cada vez com que esse sintoma ele começa a decair, você começa a sair um pouco da intensidade daquela alteração, mas quando a gente reativa de alguma forma o estresse, ou revivendo a situação, ou entrando num pico de novo, ele volta a subir. Isso acontece de uma maneira, por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha sempre picos de pressão alta às 3 horas da manhã. Por que isso acontecia? Porque o cérebro dele relembrava que em um certo momento da vida dele, ele passou por um temporal às 3 horas da manhã e a casa destelhou, alagou tudo, então ele ficou encharcado, assim como os móveis da casa dele. Isso afetou a região do rim. Então, cada momento que ele revivia às 3 horas da manhã, então é como se o cérebro ele reativasse o estresse e o pico voltava a acontecer. Ou em cada momento que um temporal ou uma chuva estava próximo da cidade dele. Então, o cérebro ele relembrava de novo um temporal nesse momento e o pico acontecia de novo. Então, cada momento que a pessoa reativa o estresse de uma certa maneira, o pico ele é reativado e o sintoma ele restaura. E isso acontece porque a pessoa não consegue sair do estresse. Então ela viveu a frustração e ela está nessa hiperestimulação de prontidão porque o perigo vai acontecer de novo. E isso não faz com que ela volte à fase de relaxamento para que o corpo se reestruture e ele volte à normalidade. Então a pessoa que está na fase de estresse em balanço, ela não sai desse momento de hiperestimulação. Ela está sempre de prontidão, sempre em alerta, e o corpo não começa a se reestruturar e corrigir e voltar ao normal. Isso acontece também com o zumbido. Quando a pessoa vive uma situação de estresse relacionado ao ouvido, isso pode influenciar de tal maneira que o cérebro ele entra nessa hiperestimulação e cada momento ele dá uma baixada no sintoma, mas tem algum momento que ele restaura. E esse restaurado sintoma faz com que aconteça esses picos de que o zumbido está mais forte. As paralisias são da mesma forma. Tem algumas pessoas que elas paralisam uma determinada região do corpo nessa fase de estresse e quando elas permanecem muito tempo nessa paralisia, o sintoma começa a reduzir um pouco, mas ela entra na fase de estresse de novo e o pico acontece novamente. Assim como acontece com as pessoas que têm dificuldade olfatória, então perde o olfato com relação a alguns cheiros, algumas substâncias. E quando ela está na fase de estresse, esse pico permanece. Então por isso é interessante entender o que gerou a fase de estresse para a pessoa, para que ela possa assim sair dessa fase de estresse e entrar na fase exudativa, que é a fase de cura. Nessa fase de cura, aquele sintoma irá diminuir ou ser eliminado se conseguir chegar até a fase final de resolução daquela alteração. E como eu falei antes, o diabetes também entra nessa relação. Então, enquanto a pessoa permanece na fase de estresse, ela pode permanecer com o diabetes em picos em alguns momentos, quando ela reativa o padrão do sintoma de alguma forma. E aí, fez sentido isso para você? Você achou interessante essas explicações que eu passei para você? Então,
curta aqui esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que estão nessa fase de estresse e aproveite e entre no Congresso Internacional das Leis Biológicas. Faça a sua inscrição que você vai receber mais e mais informações sobre tudo isso que eu estou falando. E até o próximo vídeo.